Hoje, domingo, 19 de abril, e tivemos uma manifestação dos bolsonaristas com apoio direto do presidente Bolsonaro. Uma manifestação antidemocrática pedindo o fim do Congresso Nacional, o fechamento do Congresso Nacional, o AI-5, e também o fim do isolamento. Na verdade, nós temos uma situação seguinte. Veja que coisa curiosa. Se antes nós tínhamos o judiciário, os parlamentares, o Congresso, todo o sistema judiciário, o Supremo Tribunal Federal, caçando um jeito, procurando um jeito de tirar a presidente Dilma Rousseff, utilizando as brechas da lei, e até que arrumaram um jeito para tirar, e por isso que foi um golpe. Hoje nós temos um presidente da República que comete todos os absurdos, todas as arbitrariedades que você possa imaginar, inclusive defender também manifestações contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, e nessa onda de coronavírus, um vírus que está matando muita gente aí pelo mundo afora, e no Brasil já matou mais de 2.000 pessoas. Nós temos mais de 30 mil casos de infeccionados, de infectados, sem contar com os números que não aparecem, que não fizeram as contas ainda, na verdade, porque não existe teste para todo mundo. Portanto, nós temos um presidente da República que comete todos os absurdos do mundo, e, no entanto, nada acontece com ele. O que será que acontece? Por que será que isso acontece? Já sabemos que temos um presidente da República que é apoiado pelos militares e pela elite financeira, pela elite que controla o país e que explora o nosso país. Isso é uma das coisas que o mantém no poder, em toda a desgraça que ele faz, em todas as merdas que ele faz. Mas nós temos a questão seguinte: ele está apelando o máximo possível para encontrar uma forma de fechar o Congresso, de dar um autogolpe, uma coisa desse tipo. Existem várias leituras que você pode fazer nessa situação. É importante saber que não se deve entrar no jogo do Jair Bolsonaro. Todavia, é preciso também usar as instituições para conter. Acredito que até o momento alguma coisa tem sido feita de modo importante pelas instituições, embora conservadoras também, em alguns momentos arbitrárias, mas tem feito alguma coisa importante para conter os arroubos autoritários, ditatoriais do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro quer um golpe. O Bolsonaro defende a tortura, o Bolsonaro defende uma ditadura, o Bolsonaro é rodeado por militares. Nós já sabemos disso. Até o momento as instituições têm funcionado de alguma forma. Eu vejo nesse momento uma provocação que ele faz para ganhar terreno, para que ele possa, na verdade, impor o seu autoritarismo de maneira mais forte ainda, ou seja, chegar a dar de fato um golpe, a fechar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Acredito que é isso. Por exemplo, hoje, as principais notícias dos principais jornais do país, por exemplo, o Globo, os ministros do STF e parlamentares reagem à presença de Bolsonaro em protesto com pedidos de intervenção militar. O Bolsonaro foi lá diretamente. Ele defende o fim do isolamento social, que é uma das principais formas para conter o avanço do coronavírus, que isso já é um crime, um crime muito grande. Da mesma forma que é um crime o fato do presidente ter feito o teste de coronavírus e não apresentar para a sociedade, negar esse teste. Se ele nega, é porque de fato ele teve coronavírus, pelo menos naquele período. Então ele, ainda por cima, ele junta manifestantes, outro crime que ele comete contra a saúde pública. Esse crime agora, o mais grave, é esse de apoiar um movimento autoritário. Nós temos
claramente uma turba insana contra o povo, contra o Brasil, contra a sociedade, contra o bem-estar do nosso país. O Bolsonaro, ele, sempre que vê essa horda dele de ignorantes, ele acha que é o povo, de fato, que está apoiando ele. É esse povo, significa todo o povo brasileiro. E não é isso. O Bolsonaro, ele tem uns 30% que o apoiam. Desses 30%, uns 15% a 20% apoiam de maneira fortíssima, né? De maneira que é fanática até. Ele tem no máximo uns 30%. Em torno de 70% ou 69% da população não apoiam o Jair Bolsonaro, principalmente com essa realidade que ele hoje apresenta-se, colocando em risco a vida de toda a sociedade, de toda a população brasileira, nesse momento tão grave, momento mais cruel do avanço do coronavírus. Então, essa notícia aqui, né, os parlamentares, os ministros reagem, não é? Aqui diz, o presidente esteve em ato no qual apoiadores pediam afrouxamento de medidas contra a Covid-19, o fechamento do Congresso e do Supremo e o novo AI-5. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso classifica tudo como uma atitude lamentável. Interessante que o Bolsonaro, melhor dizendo, o Fernando Henrique, ele sabe dos absurdos que o Bolsonaro está cometendo. Ele faz a crítica, mas em nenhum momento ele também diz, olha, isso é passível de punição, ele deve ser punido, como impeachment, por exemplo, né? Talvez ele esteja fazendo isso não apoiando o impeachment, até levando em consideração que a crise pode aumentar mais ainda. Mas a outra opção também é que ele vê que o Bolsonaro, se ele não fizesse esses barulhos, era a pessoa ideal, na verdade, para se manter no poder e para colocar em prática todo o projeto privatista e neoliberal que arrocha muito mais ainda os trabalhadores. No jornal O Estadão, temos também a notícia sobre isso aqui, e veja só, o título do Estadão diz o seguinte: nós não queremos negociar nada, diz Bolsonaro em ato pró-intervenção militar em Brasília. Ou seja, o Bolsonaro aí está ameaçando para dizer, eu estou com o povo, estou com todo o povo e não vou negociar nada. Ou seja, ele está com essa frase aí jogando contra as instituições democráticas, contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal e contra toda a política da Organização Mundial de Saúde, da orientação da Organização Mundial de Saúde, toda política no sentido de trazer benefício para a sociedade frente a essa questão aí do coronavírus, que é gravíssima, né? E aí também fala dos ministros e dos parlamentares que contestam a fala do Bolsonaro. Aqui é assustador ver manifestações pela volta do regime militar, diz o Barroso. O Barroso, que na verdade foi aquele ministro que fechou de vez a possibilidade de Lula ser candidato a presidente da República, e nós estamos nessa situação, uma das principais pessoas responsáveis por essa situação que nós estamos vivendo hoje é o ministro Barroso, né? Usou a lei, usou todo o judiciário, o seu conhecimento do judiciário, o seu conhecimento das leis, para impedir que o ex-presidente Lula fosse candidato a presidente da República. E aí ele negou o registro da candidatura do ex-presidente Lula. Com essa atitude aí, o Bolsonaro, ele ganhou terreno e ganhou as eleições. Então, o Barroso, nesse caso, foi uma das figuras importantíssimas para impedir que a democracia de fato acontecesse. Até porque ele foi antidemocrático quando ele considerou que mesmo ainda em segunda instância, era possível impossibilitar a candidatura do presidente Lula, porque aí entraria na lei de ficha limpa. Então, nesse caso aí, o Barroso, infelizmente, um dos responsáveis por essa situação que nós vivemos hoje. Mas a fala dele é importante para dizer, olha,
a intervenção militar, a ditadura militar, isso é coisa de regime autoritário, de pessoas que não têm apreço pela democracia e que perseguem os seus adversários. Foi importante o que ele falou, como também o Marco Aurélio de Mello. O discurso incentiva a desobediência e a escalada antidemocrática, dizem políticos, né? Ou seja, nesse momento, cair na pilha do Bolsonaro para dizer, olha, vamos para cima dele, talvez exatamente seja isso que ele queira para poder colocar em prática. Não duvidem de um psicopata. Ele, sim, quer uma ditadura e ele quer terreno para isso. É preciso que as instituições funcionem de fato, que os partidos funcionem democraticamente, é preciso que os parlamentares tenham força para ir contra essa situação, que os movimentos sociais também. Não cair nesse momento no jogo do Bolsonaro, porque senão ele coloca em prática sim o que ele pretende. Porque ele já está isolado de certa forma politicamente. Ele está sendo segurado porque tem o apoio dos militares e dos empresários, da elite financeira, da elite que se aproveita de toda a exploração, a elite que usa o Estado para se beneficiar. Essa é a realidade. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. Até mais.